povo está aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Tem essa liberdade, Espírito Santo, para falar mais uma vez conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, cumprimento os irmãos, a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Exceto os jovens, gostaria que os jovens ficassem de pé, conosco. Os jovens, só os jovens, os líderes do departamento podem se sentar, em nome de Jesus, obrigado, glória a Deus. Só os jovens. Gostaria de ver os jovens do departamento. Amém, amém, glória a Deus. O pregador, está lá fora aqui, né? O pregador vai passar durante toda a palavra de pé. Gostaria que os jovens ficassem de pé comigo, amém? Amém, glória a Deus. Eu estou brincando. Glória a Deus pela disponibilidade. Nós podemos tomar seus assentos, tá? Em nome de Jesus. Só para quebrar um pouco o nervosismo, né? Acontece. Eu glorifico a Deus pela vida do irmão Rogério, pastor Marcos Henrique, o qual trago um abraço do meu pastor, o pastor presidente Josiel, da sede do Iabiçu. Trago um abraço do pastor para a igreja. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha filha, minha família, são minhas companheiras. Um dia, irmãos, eu lembro que eu tinha 19 anos de idade, jovem, morava sozinho, aleluia. E um domingo à tarde eu resolvi sair, sentar na calçada, na frente do meu namorado. Domingo à tardinha, passou uma família, era um jovem casal com uma filhinha. Rapaz vestido de social, aparentemente estavam indo para a igreja. E eu naquela situação, sozinho, triste, aleluia, o meu coração desejou aquela situação. E eu orei a Deus: Deus, eu quero ter uma família igual a essa. Eu quero ser assim também. E hoje eu vendo a minha esposa, a minha filha, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus. Por isso ter acontecido. Eu já começo falando para os jovens: aquilo que você desejar em seu coração, se ser bom aos olhos de Deus, irá acontecer. O jovem que veio ler uma palavra, a oração dele foi que este culto não fosse apenas um culto qualquer, mas que fosse um culto diferente. Já está sendo um culto diferente. Creio eu que se saíssemos daqui para ir para os nossos lares, para casa, Deus já tinha falado conosco. A minha porção já recebi. Louvado seja Deus. Deus se faz presente mesmo antes de chegarmos aqui. A confirmação da presença do Senhor é nós que estamos aqui, onde tem 2 ou 3 falando. Ele está presente. O Espírito Santo está presente. Ele está falando. Ele está recebendo a nossa adoração. Aleluia. Mas eu queria falar para os irmãos que muitas vezes a nossa adoração da nossa boca, que sai, às vezes uma adoração da boca para fora. Às vezes a gente glorifica a Deus porque o irmão glorifica a Deus do nosso lado. A chance é grande do Espírito Santo não receber essa adoração. Havia uma mulher que estava no poço, o samaritano estava no poço, Jesus foi ter com ela. Aleluia, Deus está falando. E essa mulher, ela tinha uma grande dúvida, que ela não sabia onde adorar, porque os pais dela adoravam naquele poço. Naquela época os judeus adoravam no templo. Jesus fala: filha, não se preocupe se ele estivesse falando hoje. Não importa onde você vai adorar, se é na sua casa, se é no trabalho, se é na escola. O meu Pai, Deus, Ele é Espírito e é verdade. O que importa é que você adore em Espírito e é verdade. E o Espírito Santo de Deus está
presença do Senhor não podemos brincar, porque a palavra diz que haverá o arrebatamento, e esse arrebatamento está próximo de chegar. Então devemos preparar a nossa alma, preparar os nossos corações. Aleluia, aleluia. Eu não ia começar falando isso, mas Deus está tocando no meu coração. O meu coração está treinando para falar. Aleluia. Não podemos esquecer, não podemos esquecer. Temos que lembrar dia após dia, o dia inteiro, de noite, de madrugada, que Jesus vai arrebatar a igreja do Senhor. E quem não estiver, aleluia, com a vida perante Deus, prostrada perante Jesus, aleluia. Creio que essa igreja está, aleluia. Se Deus fosse arrebatar a igreja hoje, aleluia, essa igreja seria arrebatada, aleluia. Não ficaria nenhum para contar a história, aleluia. Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 18 e 21. Que Deus tem para as nossas vidas nessa noite é algo tremendo. Você que é jovem, que está participando do conjunto, ouça com atenção. Você que é jovem, que está fora do conjunto, ouça com atenção. Você que é jovem, que está nos visitando nesta noite, ouça com atenção. Aleluia. Algo tremendo. O livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Por isso Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava, e Eli abençoava a Eucana, e a sua mulher dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. Eles voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e conheceu, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Louvado seja Deus. A história ela nos mostra que uma vez por ano, Eucana, com sua família, subia para o templo para apresentar o sacrifício a Deus no templo. Talvez muitos jovens não saibam, mas naquele tempo a acepção dos nossos pecados era através do sacrifício que a gente entregava no templo. Entregava ao sacerdote, o sumo sacerdote. E dali muitos sabem que a população normal não poderia entrar no templo, que a população normal não poderia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde era manifestada a presença de Deus. Aleluia. Creio eu que para muitos naquele tempo, para muitos essa situação era um pouco frustrante, porque muitas vezes ficava o ano inteiro ali, separava talvez um bezerro, quem tinha, separava um cabrito, separava ali uma parte da sua colheita e ia apresentar esse sacrifício. Creio eu que talvez fosse um pouco frustrante, porque passava o ano inteiro preparando aquele sacrifício para levar ao templo e oferecer a Deus, oferecer ao templo, mas não tinha um contato com Deus. Naquele tempo Deus não falava apenas
sacerdote como sumo sacerdote. Deus falava no coração de outros profetas também. Creio eu que pessoas normais que iam ao templo oferecer o sacrifício ficavam um pouco frustrados, porque não conseguiam ter o acesso aonde existia a presença de Deus, onde estava a arca, o santo dos santos, o lugar santíssimo. Mas hoje é diferente. Com a vida de Jesus, que morreu por nós, que levou as nossas transgressões, que levou as nossas iniquidades, que levou sobre ele os nossos pecados, aleluia. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo. E hoje eu e você temos a liberdade de apresentar o nosso sacrifício a Deus, de apresentar o nosso sacrifício perante o Espírito Santo. Hoje eu e você temos um grande privilégio, aleluia, de exaltar o nome do Senhor face a face com a presença de Deus, aleluia. Não é frustrante, aleluia, basta crer, basta acreditar que Deus está aqui, que o Espírito Santo de Deus está aqui, e ao mesmo tempo está no seu lar, e ao mesmo tempo está guardando os seus, e ao mesmo tempo está nos hospitais, aleluia. Louvado seja Deus. Então, antes, se tivesse uma frustração, hoje não tem mais. Porque eu e você temos contato direto com o Espírito Santo de Deus. Basta fechar os nossos olhos e adorar ao Senhor e buscar a face dele, aleluia. Buscar em verdade, adorar em espírito e em verdade, como já foi dito. Que ele responderá nas nossas orações. Que eu e você sentirá na presença dele. Saberá que ele é conosco dia após dia, passo a passo das nossas vidas. Eucana tinha duas mulheres. Penina e Ana. Sabemos bem que Penina já tinha alguns filhos. E Deus ainda não tinha concedido nenhum filho a Ana. Aleluia. Ana era uma mulher frustrada, vivia triste, amargurada. E Penina, sabendo da situação, a irritava ainda mais. Sabendo que ela era estéril, ela irritava ainda mais. Talvez ela naquele momento, naquele tempo, muitos sabem que uma mulher, quando ela não tinha filhos, principalmente homem, caso o marido morresse, ela ficasse viúva, ela ficava ao léu. Então era muito frustrante para a Ana. Acho que ela tinha esse medo muito grande de caso Eucana viesse a falecer, a Penina tirasse ela de dentro de casa, porque só Penina tinha os filhos, só ela poderia herdar a casa e os negócios de Eucana. Ana não tinha direito por não ter filhos. Aleluia. E esse é o primeiro ensinamento para mim e para você nesta noite. Porque ela vivia assim, amargurada, triste. Aleluia. No capítulo 1 de Samuel, no versículo 4, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções de sacrifício a Penina e a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excedente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe ainda era sem amado. Observe bem que a esposa Penina, ele distribuía as porções, a esposa, as filhas, os filhos, para cada um uma porção. Porém, Eucana, como amava a Ana de uma forma especial, dava uma porção excedente, uma porção a mais, uma porção mais generosa, aleluia. E hoje não é diferente. O amor que Deus tem por mim e por você, hoje Ele nos entrega uma porção diferente, aleluia. Com os olhos da fé, eu consegui enxergar Deus falando no coração dos jovens, do pai, da mãe de família deste tempo, desta igreja. Ele derramando uma porção diferente, uma porção excedente, aleluia.
qualquer, não é um alimento qualquer, é um alimento puro, vivo, poderoso, para aqueles que creem, aleluia. É um alimento que salva, que cura, que renova, que restaura, que batiza com o Espírito Santo. A porção que vem dos céus, a palavra do Senhor é um alimento diferente, é um alimento diferente. Eu amava a Ana de uma forma especial, então ele deu a ela uma porção diferente. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. E sua competidora excessivamente a irritava, para engravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a vaca. E assim o fazia ele ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Muitas vezes a nossa alma está triste, o nosso coração está amargurado, e ela não comia. O versículo 6, versículo 7, no final do versículo 7, chorava e não comia. Muitas vezes o nosso coração está triste, amargurado, e não comemos o alimento que Deus tem para nos fortalecer, o alimento que Deus tem para nos alegrar. Aleluia. A tristeza dela era imensa, era tremenda por não ter um filho, mas entrou na história do versículo 8 o papel do homem, do pai de família. Versículo 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então ele chamou a responsabilidade para ele do sofrimento dela, porque naquela situação que ela estava passando, nem o alimento ela queria. Ela só queria chorar, entristecida, amargurada, e ela não queria o alimento. Muitas vezes o pai de família, o homem da casa, tem que chamar a responsabilidade em Deus, tomar o controle da situação em Deus e agir da forma correta. Muitas vezes, para arrancar talvez a esposa de um caminho que ela está indo, ou para tirar os filhos de um caminho que eles estão indo, a responsabilidade é nossa em Cristo Jesus. Depois de falar isso para ela, então Ana, versículo 9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Observe bem que ela não queria nem se alimentar. E depois do conselho, depois talvez do sermão de Eucana, seu marido, ela se alimentou, igreja. Aleluia. Então muitas vezes você que é jovem, o Senhor pode te dar um conselho, aquele puxãozinho de orelha. Ouça, ouça com atenção. Não só escute, que quando a gente escuta, entra em uma orelha e sai pela outra. Então ouça, alimente-se e siga. Não desista, não se entristeça. Dê ouvidos ao seu pai. Você, esposa, dê ouvidos ao seu marido. A gente viu que antes tinha uma confusão das esposas. Muitas vezes tem uma confusão no nosso lar. É bom ter um consenso ali, para que a presença de Deus haja fluentemente nos nossos lares. Aleluia. Então, depois de Eucana chamar para ele a responsabilidade, falou para ele: coma. Será que eu como seu marido, ele disse que eu não morri? Deus pode ter cerrado a sua madre hoje,
aleluia. Deus pode ter fechado uma porta hoje para mim e para você hoje, mas amanhã Ele pode abrir. É verdade. Deus pode ter acontecido, Deus pode ter permitido alguma frustração acontecer na nossa vida, mas amanhã Ele pode resolver. Mas uma coisa que não pode deixar de acontecer é eu e você se alimentar da palavra do Senhor, porque ela é viva, é poderosa. Quando a palavra do Senhor entra nos nossos corações, quando a palavra do Senhor entra no nosso lar, o que estava triste fica feliz, aleluia. Não é alegria, é felicidade. Aleluia. Quando a palavra do Senhor entra para aquele que está enfermo, que a permissão de Deus, essa enfermidade é curada. Aleluia. Quando o jovem está com os pensamentos que não é bom aos olhos de Deus, quando a palavra do Senhor entra, esse pensamento é arrancado. Glória. Aleluia. Dando continuidade, ela foi lá, mesmo amargurada, mesmo triste, chorando abundantemente, foi lá e pediu a sua bênção ao Senhor. Aleluia. Só que ela estava orando com o coração, os seus lábios só estavam se movendo. Aleluia. O profeta Samuel pensou até que ele estava bêbada, embriagada, talvez, maluca. E ela conta a situação. Aleluia. E Samuel entrega, abençoa ela, ela vai para casa. E Samuel nasce. Ela é gravida de Samuel, recebe a bênção dela. Louvado seja Deus. Só que a promessa de Deus, o voto dela com Deus, é que quando se Deus permitisse que ela engravidasse, ela traria Samuel, depois de desmamar, para servir a Deus no templo. E assim ela fez. Por cerca de quando ele tinha 3, 4, 5 anos de idade, ela levou para o templo e ele ficou no templo, servindo ao sumo sacerdote durante toda a sua vida. Esse foi o voto que ela fez. No versículo 24, no versículo 22 do segundo livro de Samuel, Samuel já está ali vendo, ainda criança, mas vendo a desordem que era o templo de Eli e de seus filhos. Aleluia. No versículo 22, no versículo 22 do capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. Era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os filhos faziam, todo Israel, de como deitavam com as mulheres, e de que bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazem tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então Samuel ali, a Bíblia nos mostra, a Bíblia fala que Samuel foi ter uma conversa com seus filhos, Hófni e Finéias. Ele foi ter uma conversa com eles, porque eles eram sacerdotes, eles que participavam ali do sacrifício, eles estavam fazendo o povo pecar, eles não estavam respeitando aquilo que Deus tinha entregado para eles. A transgressão era grande, a iniquidade era grande. A igreja conhece a história. Ele foi ter com eles, só que a Bíblia fala que ele já era muito velho. Foi ter essa conversa com ele, talvez tarde demais. Então eu que sou pai, você que é pai, você que é mãe, aleluia. Temos que fazer a coisa como Deus nos ensina. Quando fala em Provérbios, para ensinar o menino no caminho em que ele se deve andar. O menino, a criança, desde cedo. Não podemos deixar de fazer a nossa parte.
Aleluia. Desde cedo. Não deixe de fazer a nossa parte, de ensinar o caminho certo para os nossos filhos. Porque ali quando ele foi falar com seus filhos, talvez já fosse tarde demais, eram adultos. Pecavam as portas da tenda da congregação. Mexiam de uma forma inadequada no sacrifício. Faziam coisas erradas perante os olhos do Senhor. Aleluia. E eu como pai, você como pai, como mãe, temos que ensinar o menino no caminho onde ele se deve andar, no caminho certo. Buscar ao Senhor as decisões que temos que tomar nos nossos lares. Buscar ao Senhor como verdadeiramente podemos aconselhar os nossos filhos. Não é a minha e sua voz, a minha e sua palavra que tem que ser autoridade nos nossos lares. É a palavra do Senhor. Temos que buscar a Deus, aleluia, de uma forma diferente. O nosso lar tem que ser um culto melhor do que aqui na congregação. Temos que trazer o culto de lá para cá. Quando Deus ele pega o irmão que está afastado, ele muda de dentro para fora. Aleluia. Então, se Deus está falando no seu coração nesta noite, glorifique o nome do Senhor, aleluia, porque Ele está aqui. E a palavra do Senhor diz: busca o Senhor enquanto ainda se pode achar. Enquanto ainda se pode achar. Vai chegar um momento em que muitos irão buscar e não irão encontrar, porque quando Deus ele arrebatar a igreja do Senhor, também vai sair o Espírito Santo. Então aproveite que o Espírito Santo está aqui e se prostre aos pés dele e busque, e não cesse a sua adoração. Aleluia. Se Deus está falando no seu coração, glorifique, adore, porque Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua causa, Ele não desistiu da sua família. Aleluia. Aquela causa pode ser impossível aos seus olhos, mas o Espírito Santo está aqui, está dizendo: aquela causa acabou. Bendiga o nome do Senhor, glorifique com a sua alma, glorifique com o seu coração, aleluia. Adore o Senhor nesta noite de uma forma diferente, nesta noite saia daqui de uma forma diferente, e não esqueça que se a sua vida estiver no altar do Senhor, aleluia, as portas do inferno não prevalecerá. Aleluia. Jovem, ouça com atenção. Eli, o pai desses jovens, dos sacerdotes, ele tentou aconselhar. Ouça com atenção em nome de Jesus. Mas os jovens não deram ouvido, porque o Senhor já queria os matar. Aleluia. Aleluia. É noite de conserto de caminho. É noite de conserto de rota. Aleluia. É noite de direção. Aleluia. Essa noite é uma noite diferente para muitos aqui. Aleluia. Você não veio aqui em vão. Os céus se movimentaram para você chegar aqui nesta noite. O Espírito Santo te trouxe porque Ele tinha uma palavra para o seu coração. Aleluia. Ouça, abra o seu coração, não feche as portas, porque o Espírito Santo está te dando mais uma oportunidade de desviar, de consertar a sua rota, de consertar o seu caminho, de guiar os seus passos. Não deixe essa oportunidade passar. Aleluia. Encha-se da presença do Senhor de uma forma diferente. Aleluia. Encha-se da presença do Senhor de uma forma especial. E verás que ao sair dessa porta, o mundo irá te ver de uma forma diferente. O mundo irá saber que você está com a presença do Senhor, que você carrega a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. Eli, talvez foi tarde demais ele aconselhar os seus filhos. Talvez um grande erro que ele cometeu. A palavra fala que eles foram para uma guerra e morreram.
E a mãe dele também era da mesma forma de Ana. Ela sofria porque ainda não tinha tido filhos. Mas Deus abençoa ela com o filho, seu primogênito José. E depois abençoa com Benjamim. E José cresce em um lar onde ele é amado, onde ele é cuidado, onde Jacó ensina a ele, onde sua mãe Raquel ensina a ele os caminhos do Senhor, porque é desde menino que devemos ensinar os nossos filhos o caminho onde eles devem dar, que é o caminho de Jesus. E ele cresce aos 17 anos, ele tem sonhos, Deus fala a ele em sonhos, aleluia. Deus fala com ele em visões, e ele tem um sonho, que ele é levantado, o feixe dele é levantado, e o feixe dos irmãos os irmãos conhecem a história, estou tentando resumir. E os feixes dos irmãos se prostram perante ele. E depois os irmãos dele vai pastar as ovelhas. E o pai dele manda ele ir vigiar os irmãos. E os irmãos têm inveja dele, têm raiva dele, pegam ele, jogam no buraco, aleluia. Depois resolvem vendê-lo como escravo, aleluia. E chegando lá, o Potifar, chegando lá no Egito, o Potifar compra ele e coloca ele para cuidar da sua casa. Depois vê que Deus é com ele, que tem algo diferente. Porque José ele é um jovem diferente. Um jovem que, pelas circunstâncias que ele passou, talvez eu e você desistíssemos, mas ele não desistiu. O Senhor era com ele desde jovem, porque ele foi bem guiado. O caminho que ensinaram a ele foi o caminho verdadeiro, o caminho reto, o caminho que foi passado para ele. Então há uma grande responsabilidade do pai e da mãe, ensinar o caminho certo, proteger os momentos certos, guardar, poupá-los no momento certo, às vezes puxar a orelha no momento certo, mas o caminho de Jesus tem que ser ensinado. Não podemos, temos que chamar essa responsabilidade, não podemos deixar de fazer. Então José ele vira mordomo da casa de Potifar, porque ele vê que ele é um jovem diferente, que ele tem um brilho diferente, assim como os jovens dessa congregação, aleluia. Muito maravilhoso, o jovem glorificando, o jovem que busca, que clama, que exalta o nome do Senhor. Os jovens diferentes, aleluia, que tem um brilho diferente, aleluia. Daí José ele vira mordomo, começa a cuidar de toda a casa. Mas o plano que Deus tinha na vida dele era maior do que as dificuldades. Não bastasse tudo isso, a mulher de Potifar, a igreja conhece, mentiu, ele foi preso, e lá na cadeia, aleluia, talvez eu e você desistíssemos, largasse, abandonasse a Deus. Mas cada vez mais que a dificuldade aparecia na vida dele, mais ele estava firme na fé. E de lá ele interpreta 2 sonhos, aleluia. E esses sonhos, um dessas interpretações, ele vai parar junto com o faraó no palácio. Resumindo a história, o jovem José ele foi criado num berço onde ele foi amado, onde ele foi acolhido, onde ele foi ensinado, aleluia. As dificuldades que aconteceu, que apareceu na vida dele, não fez ele desistir. Na casa dele ele era amado. No deserto ele foi jogado no poço pelos irmãos, mas ele não deixou de adorar a Deus. Ele não desistiu. Na casa do Potifar, blasfemaram contra a vida dele, mentiram contra a vida dele. Ele foi preso. Mas Deus não desistiu dele, ele não desistiu de buscar a Deus. Ele não desistiu do caminho. Na prisão, Deus continuou falando com ele. Ele teve base, José teve base, a família dele era com ele, o pai dele era com ele, aleluia. Deus está pedindo para repetir, eu estou repetindo muito, estou sentindo de repetir muito, porque Deus quer falar, quer colocar no seu coração, aleluia, no meu e no seu coração, que Deus quiser com nossos filhos, não podemos largar a mão deles, aleluia. Deus que está de uma forma social, e você que é jovem, ouça o seu pai,
Ouça sua mãe, que quando aparecerem as dificuldades, Jesus vai ser com você. Quando aparecer dificuldade, você não vai parar, não vai querer parar de comer o alimento. Alimente-se, ouça, glorifique. Hoje em dia a responsabilidade do pai de família é tremenda. Aleluia. Olhe para o seu pai, para a sua mãe de uma forma diferente. Aleluia. A mãe pode vir louvar, pode vir. A responsabilidade é tremenda do pai de família, da mãe de família hoje em dia. Ouça seu pai com mais amor, preste mais atenção. Aleluia. Eu queria falar aos irmãos de um terceiro personagem. Aleluia. Aquele jovem que eu falei, que com 19 anos pediu uma família a Deus, viveu em uma família na sua infância, em um lar turbulento, um lar sem Cristo, um lar sem Deus. Aleluia. Que aos meus 14 anos perdi minha mãe, aos meus 15 anos perdi o meu pai. E um lar sem Deus, morei com um irmão, morei com uma irmã, morei com outra irmã, morei com outra irmã, uma família de 9 irmãos. Mas Deus não desistiu de mim. E eu sentia, muitas vezes eu sentia falta de um abraço, de um apelo, de um colo, de um conselho. E para quem buscar? Mas aos meus 21 anos eu conheci aquele, aleluia, que não só podia me dar um colo, que só não podia me dar um abraço, que só não podia me dar um conselho. Eu conheci aquele que me deu a salvação. E aos meus 20 anos ele me deu a salvação, aleluia. Então, irmãos, o jovem, aleluia, em nome de Jesus, ouça o seu pai, você tem seu pai, ouça o seu pai. Quem não tem, busque no Senhor, busque em Jesus, busque cada vez mais, fortifique-se cada vez mais. Não saia do caminho, não saia da direção, não saia dos ensinamentos, aleluia. Coma o alimento do Senhor, que é a palavra viva, forte, poderosa, que salva, que cura, aleluia, que batiza com o Espírito Santo, aleluia. Busque cada vez mais, pode louvar em nome de Jesus, aleluia. Os jovens, todos os jovens podem vir para cá em nome de Jesus. É uma convocação, não é um pedido. Todos os jovens aqui aprendem em nome do Senhor Jesus. É uma convocação, todos os jovens aqui. Jesus quer te tocar de uma forma diferente nesta noite. Jesus quer te tocar de uma forma diferente nesta noite. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que tem acontecido. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. Os olhos de Jesus, o Todo-Poderoso, é como chama de fogo, sabe tudo. Você que está buscando se santificar, santifique-se cada vez mais. Você que infelizmente passou por um momento de dificuldade, por um momento de desvio de pensamento, Jesus está falando nesta noite, filho meu. Ouça minha voz. Ouça minha voz. O Espírito Santo se fez presente nesta noite por causa de você. Aleluia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não cesse, vai orando, vai buscando. Busca, jovem, busca a presença do Senhor. Vai orando, vai buscando. Você tem passado o Espírito Santo. Fale em línguas. Aleluia. Tem alguém que não está no nosso meio, que não aceitou Jesus, que vinha aqui à frente receber uma oração. Você que é pai, você que é mãe, vem aqui à frente receber uma oração. O alimento do Senhor está sendo pregado nesta noite. O alimento do Senhor está sendo pregado. Alimente-se, alimente-se. Vinde a mim, aleluia, aleluia, aleluia. Adore, adore,
forma diferente. Vá para casa com a certeza, aleluia, de que Ele te tocou, de que você está sentindo algo diferente. É de você entrar, aleluia, fala sua boca, jovem. Fale para aqueles que não são, aleluia. Através do seu falar, aleluia. Através do seu modo, jovem. Jesus vai curar almas, vai curar, libertar. Não cesse de adorar, não cesse de buscar, aleluia. Jesus está derramando uma porção especial nessa noite. Vamos ao café, vamos se livrar, aleluia. Eu declaro em nome de Jesus que esses homens saíram daqui hoje de uma forma diferente, aleluia. O Senhor é contigo, não desista. Como alimento, aleluia. Como alimento, aleluia. Aleluia. Recebe o Espírito. Recebe o Espírito dessa vida. Abra agora. Saia dessa igreja pregando a palavra de uma forma diferente, aleluia. E através da sua vida, jovem, abra a sua boca, Pai. Através da sua vida, Deus vai derramar o poder, aleluia. Aleluia. Deixa Deus te usar, aleluia. Deixa Deus te usar, aleluia. Deixa Deus te usar como alimento do Senhor. Não deixe, não cesse de adorar. Deixa Deus te usar, jovem. Deixa Deus te usar, jovem. Ouça a voz do Senhor, jovem. Ouça a voz do Senhor, aleluia. Ouça a voz do Senhor, aleluia. E como alimento, não deixe de se alimentar, não deixe de buscar a face de Deus, não deixe de buscar a face do Senhor, não deixe de buscar a presença dEle, aleluia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ouvir o seu pai e a sua mãe. E você que não tem, como eu cresci, um jovem, adolescente que não tinha meu pai, não tinha minha mãe, busque em Jesus, porque Ele não tem apenas um conselho, aleluia, um abraço num momento difícil. Ele tem a salvação para mim e para você. Aleluia. Alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que quer aceitar Jesus, levante sua mão e venha aqui para frente. Os jovens podem se sentar, em nome de Jesus. Os jovens podem se sentar. Alguém no nosso meio não tem, não quer. Sou grato a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite do irmão Gélio, Thalita. Muito feliz em Cristo, por esse momento, pela fortificação que Deus me deu esta noite, através desta palavra. Creio que os irmãos também tinham recebido a porção que desceu do céu. E não esqueça, irmãos, saia hoje daqui de uma forma diferente, crendo que Deus falou comigo e com você de uma forma poderosa nesta noite. Amém? Que Deus seja com todos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, que bênção, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, palavra de instrução aos nossos corações, sobre família, sobre jovens, sobre pai, sobre mãe. Quantos querem render graças pela vida do servo do Senhor, que pregou a palavra de Deus essa noite? Amém? Que o Senhor Jesus possa estar abençoando sua vida, sua casa, tá bom, querido? E te usando cada vez mais em sua presença, para a glória e honra do nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava orando aqui para os jovens, e o meu coração muito se alegrou, porque eu lembrei também da minha época de jovem. Não faz tanto tempo não, viu? Não faz tanto tempo não. E eu me lembro que eu tinha um desejo muito grande de fazer a obra do Senhor. Então quero dizer também para essa mocidade, vocês que desejam pregar,
Vocês que desejam fazer a obra do Senhor. Eu tinha vontade, irmãos, mas eu tinha vergonha, tinha muita vergonha. Cheguei a falar uma vez para minha mãe assim: mãe, você nunca, ou a senhora nunca me verá de terno, nunca me verá dessa forma. Então eu tinha muita vergonha mesmo. Mas quando o Senhor Jesus tem uma obra, irmãos, Ele faz. E eu me lembro que no dia, eu não esqueço, todas as promessas que o Senhor me faz, eu anoto. No dia 1/3 de 2003, às 9h35 mais ou menos da noite, o Senhor me chamou para o ministério. E Ele me disse que Ele tinha uma chamada na minha vida. Eu nunca esqueci. E no passar desses anos, irmãos, desses 20 anos que tem se passado, eu tenho visto as promessas do Senhor se cumprir. Então eu quero te dizer para você, jovem que está aqui nessa noite, se você deseja a obra do Senhor, boa coisa você deseja. Nós sentimos falta, irmãos, muitas vezes de ver jovens desejando ser pastores, ser cantores, levitas na presença do Senhor. Mas aqui nós temos uma mocidade abençoada. Que os seus desejos, que os seus sonhos, acima de tudo, jovens que me ouvem, sejam sonhos espirituais, sejam sonhos de Deus para vocês. Porque quando chegar a hora, o Senhor vai cumprir. Quando chegar a hora, Ele vai te levantar como instrumento para servir pessoas, para abençoar pessoas. Então não desista, siga em frente, porque o Senhor, aquele que prometeu, é fiel na sua vida. Amém, meus irmãos? Terça-feira nós temos oração. Quinta-feira, culto de ensino, não falte, traga papel, traga caneta, para nós aprendermos a palavra do Senhor. E quero parabenizar também o irmão Rogério, a irmã Thalita, culto abençoado, culto maravilhoso, amém? Mocidade linda, vocês são as flores da igreja, vocês são lindos, maravilhosos, continuem assim, servindo ao Senhor com integridade, com unção, com sabedoria, porque o Senhor Jesus há de honrar a vida de vocês, amém? Vamos colocar aí de pé, igreja do Senhor, para os músicos fiquem apostos, quando nós fazemos o louvor final. Que você tenha uma semana de bênção na presença do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana de vitória. Que nessa semana você seja surpreendido por Deus com coisas boas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e toda a igreja.